Existem mais de 7.000 doenças raras. Doenças raras podem ser definidas como aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100.000, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos. As doenças raras são classificadas de acordo com os 4 principais fatores: incidência, raridade, gravidade e diversidade. No Brasil, estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas possuem alguma doença rara. Neste educativo, vamos conhecer uma dessas doenças raras, a FPL, lipodistrofia parcial familiar, e entendermos a importância do conhecimento sobre essa doença. Vamos começar entendendo o que são lipodistrofias. Lipodistrofias são doenças caracterizadas por ausência ou diminuição importante do tecido adiposo, que às vezes cursa com diminuição em algumas áreas e aumento em outras áreas. Existem classificações para as lipodistrofias. De modo muito simplista, a classificação das lipodistrofias pode ser feita no modelo do que a gente chama 4x4, que é assim, eu tenho formas que podem ser adquiridas ou hereditárias. As formas hereditárias podem se subdividir entre parciais e generalizadas e as adquiridas também. Então, isso me dá uma classificação com 4 subtipos. Uma diz respeito à maneira como eu perco o tecido adiposo, se ele se dá de forma completa no corpo todo, são as formas generalizadas, ou se pega regiões específicas do organismo. E em relação à maneira de transmissão, a forma com que se adquire a doença. As formas adquiridas, o próprio nome diz, se manifestam durante a vida e, em geral, estão relacionadas a algum outro tipo de causa. A gente tem o HIV, a gente tem medicações, a gente tem causas autoimunes. As formas genéticas ou familiares, elas vão depender de uma herança adquirida, então tem uma transmissão hereditária. Essa basicamente é a classificação mais simples, digamos assim, das lipodistrofias. Dentre as formas genéticas, a mais prevalente é a lipodistrofia parcial familiar, FPL, que é caracterizada pela perda variável do tecido adiposo nos membros superiores e inferiores e complicações metabólicas. A lipodistrofia parcial familiar é uma forma da doença, das formas parciais, é uma forma herdada, ou seja, uma forma que é geneticamente determinada, que cursa com ausência de tecido adiposo nas pernas, braços, ou pernas, braço e tronco, tá? E que geralmente, associado a essa ausência ou diminuição acentuada nessas áreas, se soma a um acúmulo excessivo, um aumento da adiposidade, da gordurinha, na área superior do corpo. Então, essa forma não acomete, em geral, o rosto, a face e o pescoço e a área superior do tronco. A FPL, ou lipodistrofia parcial familiar, é classificada de acordo com os genótipos. As lipodistrofias parciais familiares, elas são hoje classificadas de acordo com os genótipos, a genética que vai sendo identificada. Então, existem 6 subtipos, dos quais o tipo 1 não tem o gene determinado, mas é considerado uma forma, que é Koebelin que chama, que foi o epônimo do sujeito que identificou nos anos 1970. Mas as outras formas elas estão associadas à identificação de mutações, elas são herdadas, são de origem genética, e a partir da identificação vai surgindo uma nova forma, sendo incluída na classificação de acordo com essas identificações de mutações. A mais comum é tipo 2, que é chamada forma tânica, que é também o nome de quem identificou inicialmente, também nos anos 1970, que é uma forma autossômica dominante, ou seja, que basta a herança vir de um lado da família, ou do pai ou da mãe. A FPL, lipodistrofia parcial familiar, é uma doença genética autossômica dominante.
A lipotrofia parcial familiar é uma doença autossômica dominante, tá? Que quer dizer o quê? Que basta que um dos pais seja acometido, traga essa doença, que o filho já terá. Tá? Quando é recessiva, eu preciso dos dois lados, né, que se somem para a expressão da doença. Então, essa é uma condição autossômica dominante. A causa da FPL ocorre por uma mutação do gene. Já a lipotrofia parcial familiar, a forma mais comum, que é tipo Daniga, ela ocorre por um defeito no gene da expressa a laminina, que é uma proteína importante para a expressão do tecido adiposo, da gordura corporal. Tá? Essa é a forma mais comum, né, das formas parciais familiares, mas existem também outras formas que são por defeitos em outros genes que expressam proteínas do tecido adiposo, como a tipo 3, que é do PPAR, né, que é A lipodistrofia parcial familiar é uma doença rara, de baixa incidência, mas acredita-se que exista um subdiagnóstico em nosso meio. A lipodistrofia familiar parcial é uma doença supostamente rara, são aproximadamente 500 casos descritos na literatura, uma prevalência estimada entre 1,3 a 4 casos por 1 milhão de habitantes. Porém, nós que estudamos mais especificadamente a doença há mais tempo, observamos que o que existe é muitas vezes um subdiagnóstico. É uma doença que, por ser pouco conhecida, inclusive de médicos clínicos gerais ou especialistas, ela acaba sendo também poucas vezes pouco diagnosticada e pouco tratada. Então fica aqui o reforço para o conhecimento em relação à doença. A gente sabe que existem formas atípicas, formas mais brandas, mas um diagnóstico precoce pode efetivamente mudar por completo a evolução e a história natural da doença na vida do paciente. Não existe um grupo de risco para lipodistrofia parcial familiar. Não existe grupo de risco para lipoditrofias herdadas, lipodistrofia parcial familiar, lipodistrofia generalizada congênita. Não existe grupo de risco. O que talvez nós possamos chamar a atenção da sociedade é de que em locais onde já existam casos, possivelmente há mais casos, porque se acredita que existe um efeito de colonização, ou seja, no passado, as famílias que colonizaram aquela região trouxeram esses genes que expressam essas doenças e, portanto, devem ter mais casos. Então, seria um fator de risco. Casos na região. Crianças podem ter a lipodistrofia parcial familiar, mas geralmente só é diagnosticada na puberdade, onde surgem os primeiros sinais. Formas familiares, a gente tem por obrigação procurar os antecedentes e também as crianças, mas em geral para a FPL a detecção vai acontecer durante ali a puberdade ou após a puberdade. Os hormônios da puberdade é que vão fazer que a redistribuição de gordura não seja como esperado e aí é que vai acender ali a suspeita em relação ao diagnóstico da doença. Vamos conhecer as principais características da doença. A lipodistrofia parcial familiar traz como características que devem ser valorizadas, devem ser atentadas, a abundância de deposição de gordura no corpo, em que a redução nas pernas, nos braços e no tronco, na parte central do corpo, né, no tórax, no abdômen, a partir da segunda década, terceira década de vida, sem uma justificativa clara, ou seja, claro que um indivíduo atleta, né, que tem uma redução de gordura corporal, isso vai acontecer e não é doença, né, mas um indivíduo sedentário, onde essa situação não se explica por atividade física, por desnutrição, por nutrição modificada, isso chama atenção, principalmente se vier associado a doenças metabólicas que são comuns no obeso, ou seja, diabetes, a dislipidemia, que é
com essa expressão, a hipertrigliceridemia, que é aumento dos triglicerídeos, que é o que mais acontece, redução do colesterol bom, do HDL, ou seja, o indivíduo que tem um corpo atlético, com distúrbio metabólico, com diabetes, com pressão alta, com dislipidemia, se deve pensar em lipotrofia parcial familiar. Vale reforçar os sinais e sintomas que servem de alerta para a doença. Aparência musculada ou anormalmente magra. Os pacientes com lipodistrofia parcial podem ter acumulação excessiva de gordura na face e pescoço. Ter fome a toda hora, mesmo após a refeição. Abdômen pode ficar redondo pela acumulação de gordura nos órgãos abdominais. Mãos, pés e maxilar grandes. Veias muito visíveis. Pele escurecida nas axilas, pescoço e virilhas, que se chama acantose nigricante e indica resistência à insulina. A aparência musculada chama a atenção para a doença e incomoda principalmente as mulheres. O meu corpo começou a ficar, eu comecei a ficar meio forte, começou a me dar pelo, entendeu? Eu comecei a ficar meio musculosa, muito pelo, o peito diminuiu, a minha mamãe diminuiu. E aí eu comecei a ficar estranha. Do ponto de vista de aparência, a lipodistrofia familiar parcial pode dar um aspecto muito característico de pseudohipertrofia muscular. A falta do tecido adiposo ali, que é a gordurinha por baixo da pele, dá uma aparência de musculatura maior, tanto nos braços quanto nas pernas. Isso é muito típico na FPL. Então, é uma pseudohipertrofia muscular nos membros superiores e inferiores. Essa muscularidade mais aparente vem acompanhada as veias ficam destacadas, a gente chama de venomegalia, e isso muitas vezes pode dar até um aspecto de mais masculino para as pacientes. Isso muitas vezes as incomoda no dia a dia e gera questões psicológicas, psicossociais importantes. Apesar de suas características, a FPL, ou lipodistrofia parcial familiar, pode ser confundida com outras doenças. A lipodistrofia familiar parcial pode sim ser confundida com outras doenças. Pacientes, por exemplo, que têm aquele acúmulo de gordura mais na região abdominal, por conta do próprio envelhecimento e pouca gordura nas pernas e nos braços, e que fazem uso de insulina ou que fazem uso de altas doses de corticoide, vão ter uma aparência bem similar. Por isso a importância de reforçar a procura pelo diagnóstico. O diagnóstico precoce aí pode fazer toda a diferença. Nem todos vão se apresentar com aquela musculatura mais aparente. Às vezes eles vão ter a aparência normal, são as formas atípicas que eu falei. A FPL, lipodistrofia parcial familiar, também pode se manifestar através de algumas alterações internas, tais como triglicerídeos elevados no sangue, resistência à insulina, aumento da glicemia ou mesmo diabetes, esteatose hepática, fígado gordo, síndrome do ovário policístico em mulheres. Eu descobri que eu tinha uma resistência insulínica, entendeu? Depois da descoberta da lipodistrofia. E aí eu descobri que eu tinha uma resistência insulínica, comecei a tomar medicação e tive uma melhora. Os níveis de triglicérides em uma pessoa com lipodistrofia parcial familiar são elevados. Tipicamente, os pacientes com FPL vão ter hipertrigliceridemia, que é o aumento dos níveis de triglicérides no sangue, que pode ser de moderada a grave. A gente considera alterado acima de 150, então entre 200 e 500 de triglicérides basais, né, em jejum, a gente já considera uma hipertri moderada, e acima de 500 já se considera uma hipertrigliceridemia grave. Então, estes pacientes tipicamente podem se apresentar com a hipertrigliceridemia e no perfil lipídico baixos níveis de HDL colesterol, que é aquele colesterol chamado bom, né, no sangue. Esse é um perfil muito típico dos pacientes com lipodistrofia familiar parcial. O diagnóstico da FPL é feito através de exame clínico realizado pelo médico observando o padrão de disposição de gordura corporal, além de exames de sangue.
O diagnóstico de lipotrofia parcial familiar, hoje ainda é considerado o clínico, ou seja, sem o estudo genético, sem a análise genética. Tá? Então, o que é que se considera para esse diagnóstico? A redução de tecido adiposo, ou seja, da gordura em áreas específicas do corpo, principalmente na região inferior, onde a gente usa a medida de prega em coxa, menor do que 22 milímetros em mulheres e 10 milímetros em homens, somado a alterações nos exames de sangue, né? Tanto alteração da glicose sanguínea ou alteração dos lipídios, dos níveis de triglicerídeos. Então, o diagnóstico é feito a partir desses critérios clínicos, além de outros menores, como presença de síndrome ovário policístico e outras manifestações. Também pode-se utilizar exames de imagem e o teste genético, que é o principal exame para se confirmar o diagnóstico. Idealmente, depois da suspeita clínica e desses exames laboratoriais, a gente tem a dosagem de leptina que pode ajudar, a gente tem exames de imagem, de rastreamento dessas doenças que pode também nos ajudar, né, em relação à esteatohepatite, à esteatose pancreática, mas o principal é o teste genético. O teste genético com a alteração, os principais genes descritos, especialmente estão relacionados ao gene da alamina, ele vai ajudar a bater um martelo em relação ao diagnóstico da forma monogênica, que é justamente o tipo mais prevalente da literatura, é o tipo 2. Ao se confirmar o diagnóstico, é recomendável fazer um rastreamento nos familiares próximos para identificar possíveis casos na família. Eu não soube na minha família, no parte do meu pai, nem da minha mãe. Mas agora tem a minha filha, tem eu e a minha filha. Na lipotrofia parcial familiar, a partir da identificação de alguém acometido, a busca, a avaliação da família, dos parentes de primeiro grau e até não só de primeiro grau, é extremamente importante pela sua forma de transmissão, a sua herança, né, autossômica dominante, a chance de outros acometidos se torna muito elevada. E daí a identificação de casos mesmo não conhecidos, não sintomáticos, vai trazer a possibilidade de tratamento adequado, precoce, desses outros indivíduos. A FPL, se não tratada corretamente, pode trazer várias complicações para o paciente, como doenças cardiovasculares, diabetes, cirrose, pancreatites, síndrome do ovário policístico com dificuldade para engravidar. Eu queria engravidar, né? E fiquei tentando, não conseguia. Enfim, fui no hospital, no Salgado Filho, fiz a ultrassonografia, constou que eu tinha ovário policístico. E aí eu fui encaminhada para cá. E aqui descobriu que eu tinha lipodistrofia. As duas maiores preocupações do paciente com FPL são relacionadas primeiro, a hipertrigliceridemia, levando a casos de pancreatite, essa é uma complicação aguda, grave, potencialmente fatal, e a dislipidemia por si só, no contexto todo da esteatohepatite não alcoólica, do diabetes de mais difícil controle, levando a maior chance de doença cardiovascular durante a vida. Então, estes são os dois focos nossos de tratamento. A lipotrofia parcial familiar, ela traz uma importância muito grande no sentido de identificação e abordagem em função da sua chance maior e com maior precocidade de manifestações de doenças graves, como diabetes, dislipidemia, aumento de gordura no sangue, doença do fígado, a doença hepática gordurosa não alcoólica, onde costuma ser mais grave e pode evoluir, portanto, com isso para cirrose. Doenças relacionadas às complicações do diabetes, ou seja, doença nos rins, nos olhos, nos nervos, né, nos pés, e a doença
cardiovascular. Então, é uma condição que está associada ao risco de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, o aumento da aterosclerose. Sim, a lipodistrofia me causou, sim, ela me deu hipertireoidismo, né? Meu coração ficou acelerado, eu tive complicações no coração, a qual tive que tomar remédio muito forte, meu batimento cardíaco ia a 199, eu fiquei internada no Miguel Couto uns 2 dias, né? Por causa devido à doença que afetou o coração. Não existe cura para a FPL e o tratamento tem como objetivo controlar as manifestações da doença. Não existe cura para a FPL. O que existe e é extremamente importante é o diagnóstico precoce, levando à detecção precoce das alterações metabólicas e prevenção das complicações relacionadas a essas alterações. Então, se esses pacientes vão ter muita resistência à insulina, um diabetes muito de difícil controle ou uma doença cardiovascular mais precoce na vida, se isso for detectado e tratado, monitorado precocemente, isso vai fazer com que ele tenha uma expectativa de vida normal em relação à população geral. Então, novamente, não existe tratamento que, por exemplo, vá redistribuir a gordura e vá melhorar a aparência que muitas vezes incomoda os pacientes, mas eu consigo prevenir o principal, que são as alterações metabólicas que vão levar a morbimortalidade maior no futuro. No tratamento medicamentoso, as drogas utilizadas são para controlar as doenças metabólicas, como o diabetes, colesterol e o triglicérides. Atualmente, aqui no Brasil, nós temos a opção de controlar estes pacientes controlando as alterações metabólicas relacionadas à lipodistrofia. Então, eu vou detectar o diabetes e vou tratar de forma mais intensiva, eu vou detectar a dislipidemia e eu vou ter alvos mais restritos. Felizmente, a medicina tem avançado e novas opções terapêuticas estão surgindo. Então, hoje em dia existem algumas outras possibilidades, né? Na forma parcial, em situações onde a leptina, que é uma proteína expressa pelo tecido adiposo, se a leptina for baixa, se tem a possibilidade de utilização de um análogo de leptina, só que isso não é disponível no Brasil. Outro fator muito importante no tratamento é a dieta e exercícios físicos. Além da detecção das alterações metabólicas e tratamento com medicações, é de vital importância, sem sombra de dúvida, o tratamento com estilo de vida, mudança de hábitos, uma dieta que seja hipoglicídica, hipocalórica, que muitas vezes é difícil de ser seguida, porque estes pacientes, por terem baixos níveis de leptina, que é uma citocina que é responsável lá pela sinalização da fome no hipotálamo. Eles têm muita fome, então para eles é um desafio seguir a dieta e a atividade física. A gente indica isso para todos os pacientes no consultório, mas especificadamente um paciente com FPL que tem alterações metabólicas, ele vai se beneficiar em muito se ele seguir um estilo de vida saudável, com dieta regular e com exercício físico pelo menos 3 vezes na semana. Sim, hoje eu fiz exercício físico, melhorei bastante, modificações na alimentação, né, que foi muito importante para mim, porque eu não acostumava a ter uma alimentação adequada. Agora eu me alimento no horário, procuro comer mais vegetal, mais folha, né? Não tinha esse hábito. Procuro agora tomar menos açúcar, quase nada. Meu café agora é sem açúcar, entendeu? E tive uma melhora muito grande. O tratamento da lipodistrofia parcial familiar deve ser acompanhado por uma equipe multiprofissional. O tratamento da lipodistrofia parcial familiar é fundamental, no tratamento é fundamental que se tenha uma abordagem multidisciplinar e multiprofissional. Ou seja, é uma condição que tem manifestações nos vários órgãos e, portanto, várias especialidades vão ser necessárias, o odontologista, o cardiologista, o hepatologista,
e assim como os outros profissionais de saúde. O paciente às vezes pode sofrer preconceito e o acompanhamento psicológico-psiquiátrico deve fazer parte do tratamento. É extremamente importante o acompanhamento psicológico e, por vezes, também psiquiátrico destas pacientes, tanto por conta da aparência de muscularidade, de aparência mais masculina, que acaba impactando a parte psicológica das pacientes e gerando um certo complexo, quanto pelas alterações metabólicas que demandam um tratamento que é mais intensivo. Então, a parte da motivação em relação ao tratamento, a motivação em relação a uma dieta muitas vezes restritiva, ela depende desse acompanhamento psicológico. Eu acho de vital importância até para que haja uma boa adesão e elas não desistam do tratamento. A gente vê mais nas mulheres, mas os homens também têm questões relacionadas à lipodistrofia que demandam sim o acompanhamento psicológico. Eu sofri muito preconceito, porque as pessoas me olhavam de uma forma assim, será que é um homem, será que é uma mulher? Cheia de veia nos braços, né? Nas pernas, então, e até hoje me olham com um olhar assim, às vezes eu finjo que não estou nem vendo, mas às vezes eu ainda pego pessoas me olhando, mas eu acho normal, porque eu já aceitei, já me conformei com a doença, já sei que tem tratamento, né? Estou sendo bem acompanhada, então assim, graças a Deus, hoje eu encaro de boa, mas tive muito preconceito, fiquei doente, tive que tomar muito remédio, tive que ter tratamento com psiquiatra, né? Mas hoje eu de boa. O aconselhamento genético também é importante na jornada do paciente com FPL. Fundamental, uma vez identificado um caso de lipodistrofia parcial familiar, um aconselhamento genético para exatamente identificar outros casos e também orientar as famílias em relação a esse risco e tomar decisão em relação às famílias, né? Então, fundamental a participação de um geneticista nas equipes de assistência a essa doença. A FPL, lipodistrofia parcial familiar, é uma doença rara e desconhecida pela população e por profissionais de saúde. A gente ainda tem muito desconhecimento em relação às lipodistrofias herdadas, e em especial a lipodistrofia parcial familiar. Existe desconhecimento, existe muita dúvida até no meio médico, no meio dos profissionais de saúde, né? Quando suspeitar, e daí provavelmente essa seja uma doença que tenha uma maior prevalência, uma ocorrência no país e por desconhecimento, por dúvidas, se identifica menos, se notifica menos. Se você quiser saber sobre FPL, lipodistrofia parcial familiar, procure o núcleo de saúde de sua cidade, mas já anote algumas dicas. IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, do Rio de Janeiro. Site fundacalsaúde.rj.gov.br/unidades-hospitalares/IED/. Fone 21 2332 7154. E-mail ied@ied.fs.rj.gov.br. Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará. Site www.medicina.ufc.br. Apesar da FPL, lipodistrofia parcial familiar, não ter cura ainda, o paciente cuidado e tratado corretamente pode ter uma boa qualidade de vida. Sem sombra de dúvida, o tratamento e o acompanhamento adequado é a chave para ter um bom estilo de vida e uma boa qualidade de vida no futuro. Eu costumo falar para os pacientes que ter este diagnóstico muitas vezes pode ser uma bênção, porque se você hoje não descobrisse, talvez daqui 5, 10 anos, ia ser uma dor no peito na porta de uma emergência. Então, assim, é uma chance que a vida está dando de você ter acesso a tratamentos que vão prevenir o desenvolvimento dessas complicações metabólicas, desde que seja acompanhado de perto e por profissionais que
entendam da doença, esse paciente pode ter uma qualidade de vida absolutamente normal, como qualquer outro paciente que acompanhe outra comorbidade no nosso consultório no dia a dia. Se você tem ou foi diagnosticado com FPL, lipodistrofia parcial familiar, não desanime. Siga corretamente o tratamento e aproveite a sua vida, que é mais rara que a doença. A gente não pode desanimar. Eu não desanimei, não desisti. Teve momentos que eu pensei, eu parei até de vir no hospital. Fiquei um bom tempo sem acompanhar, sem vir, né? E a médica me insistindo e eu desanimando porque eu achava que não ia ter mais jeito, porque o corpo continuava masculino, os pelos continuavam aumentando, a fome não parava, né? E as coisas só iam piorando. E quanto mais a gente deixa de tratar, piora mais ainda. Então é importante que venha, que trate, porque você vê, agora tem remédios, tem alimentação que a gente pode controlar, né? E fazendo exercício físico, eu pelo menos eu estou conseguindo. Eu acredito que outras pessoas também vão conseguir. Perdi peso, graças a Deus, e estou muito bem.